Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais. Sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque. Vamos para mais uma aula de ciências, não é? Quase a penúltima aula de ciências deste ano. Então, espero que vocês estejam aí todos atentos para o último momentozinho de aprendizagem nosso. Então, é muito importante que vocês participem, que estejam aí nessa interação conosco. Então, o nosso tema de hoje, continuando, não é, os riscos e seguranças ainda no uso da eletricidade. Então, peguem lápis, caderno, para que vocês possam tirar alguma dúvida. E aí, nós podemos interagir com vocês, como sempre fazemos, isso aí é muito importante. Lembrando a vocês do nosso aplicativo, baixem aí, avisem aos colegas de vocês, tragam o pessoal de casa, a família para assistir com vocês a nossa aula, interagir conosco também, fazer perguntas, e essa interação é maravilhosa. Lembrando que nossas aulas, elas estão disponíveis também no YouTube, nas férias de vocês podem acessar lá aquela aula que você ficou com dúvida, aquela aula que você quer ver de novo, então vão lá, acessem e vejam aí o conteúdo que vocês mais querem, uma aula de ciências, ou matemática, ou português, porque como estamos vendo, os conteúdos, eles vão a cada dia facilitando que vocês vão aprendendo cada dia mais, com um nível de dificuldade às vezes maior no nono ano, para o primeiro ano, já preparando questões, preparando para o Enem, nós temos essa preocupação, preparando também para que vocês possam passar em escolas técnicas, em outras escolas que vocês quiserem estudar. Então, nas férias, deixem um tempinho também para vocês estudarem, ler um bom livro, para essa linda viagem aí na leitura, isso também é muito importante. Então, vamos lá. Então, trazemos também para vocês o dezembro laranja, não é? Esse mês de dezembro é o mês nacional de prevenção ao câncer de pele. Então, o verão chegou, então, além dos cuidados na questão da proteção da pele, nós temos que também ter cuidado ainda com o vírus do Covid. Então, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, este ano, ela faz também este alerta. Então, verão chegando, vamos ter cuidado também com a proteção, com as aglomerações nas praias, piscinas, onde vocês estiverem. Então, tanto o cuidado da pele quanto o Covid. Então, nós podemos utilizar os ambientes com proteção e também com o cuidado da pele, na questão que nós já vimos, não é, de utilizar guarda-sol, evitar o sol das 10 às 16 horas, é um sol mais intenso, né, nesse momento. Também a questão camisa UV, o chapéu, né, protegendo também mais a pele. Óculos de sol também com proteção UV para proteger também os olhos, né? É importante que tenhamos também esse cuidado. E também o protetor solar, que ele é muito importante, é um nosso grande parceiro, principalmente quem tem manchas na pele, algum sinal. Se tiver algum sinal aquele ferimento que não cicatriza, então procurar imediatamente o dermatologista para ele fazer uma análise direitinho. Então esse cuidado é muito importante, porque quanto mais rápido descobrir, mais rápido também tem a cura. E a questão do óculos de sol, do boné, a questão do horário de tomar sol e do protetor solar, são medidas já preventivas. Então, tomando esse cuidado, vai ser bem melhor. Também nós temos o 1º de dezembro, o Dia Mundial, né, de Luta contra a AIDS, e também dezembro dedicado, dezembro vermelho também, na questão de prevenção da AIDS. E essa ideia foi também para que as pessoas também criem campanhas também de solidariedade às pessoas portadoras desse vírus. E também o principal é combater o preconceito hoje que existe nas pessoas que são portadoras do vírus HIV. E eu vou passar um pouquinho para a professora Isabel Borges, que está aqui comigo também, para ela dar alguma dica sobre o dezembro laranja, o dezembro vermelho, e aí dizer como está o nosso chat. E aí, professora, como é que estamos? Olá, Cláudia. Estou aqui. Tem alguns alunos assistindo, mas ainda não estão interagindo aqui conosco no chat, né? E em relação ao dezembro laranja, a minha dica, né, é que nós estamos iniciando o verão propriamente dito, embora que aqui no Nordeste nós dizemos que temos o verão o ano inteiro. Então, até março estamos com aí
essa estação do ano, o verão, onde o sol está mais próximo e a intensidade do sol também. Então, vale aí lembrar de todos esses cuidados que a professora Cláudia falou, né? E que se cuidar, se proteger e também procurar saber, gente, na família, se alguém já teve, se alguém está se tratando, né? Porque pode ter realmente herdado, né, esse mal. Então, é importante. E em relação à AIDS, é a questão do preconceito, né? Vale escutar, falar, aquela palavra amiga, né? Essas pessoas precisam disso. O cuidado com essas pessoas também vai ajudar no tratamento. É isso, e vamos ver o que é que a professora Cláudia está falando. Diógenes já está dizendo que está aqui presente, porque eu perguntei quem está conosco nesse momento. E Diógenes já chegou dizendo, eu. Que bom, Diógenes. Seja bem-vindo à nossa aula e vamos interagir. Se tiver mais alguém fora de Diógenes, vai colocando aí para a gente poder falar aqui, não só o nome de vocês, mas o que é que vocês estão querendo conversar com a gente. Ah, que bom, não é, professora Isabel? Obrigada por toda a sua contribuição, por toda essa parceria durante esse tempo todo que nós estivemos juntas, né? E agradecer a Diógenes aí, que se faz presente sempre na nossa aula, e quem tiver mais, coloca aí o nome para a gente poder falar teu nome, já agradecendo mais uma vez a gratidão toda especial aos professores das escolas, aos gestores, coordenadores, alunos, a família também que se faz presente sempre aqui conosco, ajudando os filhos a estarem presentes, estimulando os filhos a estarem presentes na nossa aula. Então, minha gratidão, muito obrigada por toda essa parceria com os filhos de vocês e gratidão a vocês que estão interagindo conosco nesse chat e também sempre nas nossas aulas. Então, vamos dar continuidade à prevenção de choques elétricos, como é que nós devemos utilizar essa eletricidade. Então, muitas pessoas hoje, elas têm sido vítimas de acidentes com eletricidade e algumas vezes esses acidentes, eles são fatais, pelos simples fatos de eles tocarem ou se aproximarem demais dos fios elétricos. Então, esses fios elétricos que estão descampados, então, matam muitas pessoas, ou pessoas também que vão utilizar a eletricidade de forma inadequada, que vão consertar fios elétricos sem ter habilidade, sem ser o especialista que estudou para utilizar, para fazer aquela instalação. Então, é muito importante esse cuidado. E segundo as pesquisas hoje, muitas pessoas ainda, 36% das pessoas ainda morrem com choques elétricos, com acidentes com choques elétricos, por não ter o conhecimento ou achar que nunca pode acontecer conosco. Mas a eletricidade é muito importante que tenhamos esse cuidado sempre. E esse choque elétrico, ele também pode acontecer com qualquer pessoa, dentro ou fora de casa. Por isso é importante saber e colocar em prática já as medidas de segurança. E medidas de segurança que possam proteger você e as pessoas que estão ao seu redor. Então, diariamente vemos acidentes com choque ou levamos pequenos choques, que vimos em aula anterior a intensidade do choque, né? Às vezes, choque leve é só um formigamento, mas um choque mais intenso, de acordo com a potência do eletrodoméstico, já vai nos afetar mais. Então, é muito importante esse cuidado quando estamos utilizando a eletricidade ou deixando um celular para carregar, e muitas vezes um curto-circuito, além de estragar o aparelho que estamos usando, pode gerar um incêndio. Então, esse cuidado nós devemos ter diariamente e não esquecer nunca. Então, são medidas de segurança diárias que nós devemos ter, como ao acordarmos, se vamos escovar dentes, né? Nós já temos aquele percursozinho que vamos fazer, depois tomar café, escovar de novo e ir para a escola. Então, isso aí, devemos ter essa medida de segurança em nossa casa diariamente, porque nós estamos utilizando a eletricidade, que é tão importante para nós fazermos as nossas atividades diárias e facilitar também a nossa vida diariamente com os eletrônicos que temos na nossa casa, não é? Se analisarmos hoje, um telefone celular, ele torna-se importante porque podemos falar com a pessoa na hora que nós precisarmos. Então, ele passou a ser uma tecnologia bastante avançada e que é muito importante. Mas, se não soubermos utilizar, pode acontecer vários acidentes se não soubermos utilizar simplesmente um celular.
Então, eu vou fazer uma pergunta agora, já que Diógenes está aí, outros coleguinhas, vou fazer uma pergunta agora, para vocês pensar direitinho e colocar aí no nosso chat, que a professora Isabel já está aí bem atenta. Então, a minha pergunta é, que cuidados você utiliza na sua residência, que medida de segurança você utiliza para evitar um choque elétrico? Então, imagine quando você vai carregar um celular, quando você vai utilizar um liquidificador ou outro objeto eletrônico, que cuidado na sua residência você tem com a sua segurança para evitar um choque elétrico? O que é que você faz? Se por acaso um liquidificador está ligado, ele dá um probleminha, ele para, você já vai mexer nele, vai usar um metal para facilitar a mexer o alimento que está dentro, ou você tira logo da tomada. Veja aí alguma medida de segurança que você utiliza, coloque aí no chat que a professora Isabel vai estar atenta. Quando vocês responderem, ela vai me avisar e nós vamos voltar a essa questão dessa pergunta, que medida você usa na sua residência para evitar um choque elétrico diário. E às vezes essa medida de segurança, se nós utilizarmos diariamente, então nós não precisamos estar repetindo aquela medida de segurança, porque já torna-se um hábito normal da nossa vida. Então, ao trocar uma lâmpada, desliga logo a chave geral para evitar um choque elétrico. Então, são medidas que nós utilizamos diariamente e vai servir para a nossa segurança diária. Aqui nós vemos também algumas formas de prevenir contra acidentes domésticos envolvendo a eletricidade e aparelhos domésticos. Então, durante chuvas e tempestades. Então, existe outro fator que ele pode causar acidentes e colocar em risco a vida de muitas pessoas. São as descargas elétricas que são causadas pelos raios, né? Então, durante chuvas e tempestades, também nós podemos levar choque com a questão dos raios, né? Nós já vimos também em outras aulas, mas estamos repetindo aqui para nos alertar, né? O que fazermos em momentos de tempestades. O que é que nós podemos fazer quando estão aqueles raios todinhos, as medidas de segurança que nós devemos ter. Então, como medida de segurança, nós temos aqui, nos casos de chuva e tempestades, os cuidados que nós devemos ter quando, se por acaso, estivermos na rua. Então, o primeiro cuidado, não devemos ficar embaixo de árvores, nós podemos permanecer dentro do carro ou do ônibus, não use motos nem bicicleta durante o período de raios, e caso você esteja a pé, procurar abrigo em prédios que tenham para-raios ou em abrigos subterrâneos como metrôs e túneis. Então, essa questão de embaixo de árvore é porque o raio normalmente ele atinge o ponto mais alto. Então, se você estiver na rua, não fique embaixo de árvore, como também dentro do carro, não sai, porque ele tem realmente uma medida de proteção. Se você estiver em moto, também não utilize moto ou bicicleta, porque é o ponto alto também, o raio vai procurar o ponto raio, por isso que existe o para-raio. E caso você esteja na rua, se você puder, procurar um abrigo em algum prédio que esteja instalado um para-raio, porque ele vai trazer e não vai lhe atingir muito. E também a questão de alguns túneis subterrâneos, como de metrô ou outros túneis. Então, são medidas que você pode utilizar quando você estiver na rua em caso de tempestade. E também em casos de tempestades, quando você estiver em casa. No caso de tempestades com bastante raios, né? Raios intensos. Então, o que você deve fazer? Então, você deve evitar ligar qualquer tipo de aparelho elétrico. Então, se ele estiver ligado e estiver com raios intensos, você já desliga e não liga mais. Outra questão, é recomendado também tirar os aparelhos elétricos da tomada. É recomendado também evitar atender telefones, exceto se o aparelho for sem fio, e também procurar não ficar descalço, né? Ter uma proteção. Então, desde criança, nós já víamos esse alerta dos nossos pais na questão
dos eletrônicos, já desligava os eletrônicos quando estava com muito raio, ou não deixava a gente ligar mais a televisão, já recomendava, só que a gente não sabia muito o que era que estava acontecendo. Então, hoje, nós vemos que as medidas que eram tomadas realmente, mesmo sem sabendo o que poderia acontecer, mas hoje nós já sabemos que podemos evitar os choques elétricos, né? Também a questão do telefone, evitar estar utilizando em momentos de tempestades, é importante ter esse cuidado. Então, na nossa residência e na rua, esses cuidados nós poderemos ter, cuidados diários em questões de tempestades com bastante raios. E o alerta também é na água, em piscinas, evite também estar nos momentos de tempestades. É muito bom um banho no mar em momentos de chuva, de tempestades, mas em questão de raio é bom evitar, tá certo? Para evitar também acidente. E também temos umas medidas de evitar também os raios, o choque, não é? É o aterramento elétrico nas nossas residências, não é? Esses aterramentos é uma das opções mais seguras de proteger a nossa instalação. E um dos seus objetivos é proteger as pessoas contra choques elétricos, uma vez que o aterramento ele absorve a corrente elétrica acumulada dos aparelhos e direciona essa corrente elétrica para a terra. Por isso que é importante que quando fizermos a nossa instalação elétrica, tem que ser com um profissional especializado. Então é importante que ele faça realmente o aterramento elétrico. Nós vimos aí que é uma proteção muito segura e serve essa instalação para a nossa segurança, né? Nós vimos aí que a corrente elétrica realmente ela fica acumulada, então ele direciona para a terra, por isso chamado o aterramento elétrico. Então ele deve ser feito nas nossas instalações. Então quem sabe fazer isso é um profissional que estudou para fazer, né, a instalação elétrica. Outro cuidado que nós podemos evitar com choques na nossa residência é a questão das nossas tomadas, né? Essas tomadas nós devemos instalar protetores plásticos nas tomadas. É uma boa dica para quem possui crianças em casa ou recebe a visita de crianças com frequência. Não sei se vocês observam, normalmente as tomadas elas são colocadas na parte inferior das casas, né? Então, as crianças que estão em fase de engatear, de descobrir as coisas, normalmente chama muita atenção das crianças as tomadas. Então, é importante sempre proteger as tomadas, né? Principalmente quem tem crianças em casa ou que receba visita de muitas crianças. Então, é importante que tenhamos esse cuidado para evitar os choques elétricos com as crianças, porque elas não entendem que realmente aquele objeto ali dá choque. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo, não, deixa eu mexer aí, quando ele levar um choque, ele sai, ele vai sentir. Mas não deve ser assim, porque a criança, ela não tem noção da intensidade do choque. Então, nós que devemos cuidar e, aos poucos, conscientizar aquela criança que ali dá choque, né? Você já vai mostrando, não pegue que dá choque. E sempre deixar protegida, porque às vezes a curiosidade, ele não sabe o que acontece, a curiosidade é grande e ele vai colocar alguma coisa lá para ver o que é. Então, é importante que a gente tenha também esse cuidado. É uma grande responsabilidade de nós, adultos, que estamos cuidando daquela criança. E aqui a maneira correta, né, de desligar aparelhos e tomadas. Usar a tecla ou o botão liga-desliga, né, o on-off. Se a intenção for retirá-los da tomada, você deve puxar pelo plugue, puxar pelo fio pode ocasionar dano no cabo e este pode ser um canal para futuros choques elétricos. Então, às vezes, você puxa pelo fio, o fio danifica, fica de fora. Quando você vai ligar, você pode receber um choque. Então, é uma medida de segurança já para evitar o choque elétrico. Então, essa medida é quando for ligar, desligar aparelho, observe que a gente não pode desligar de toda forma. E também, se for retirar da tomada, retirar com bastante segurança, puxando o plugue que está lá na tomada, em vez de puxar diretamente o fio, porque ele pode cortar diretamente e realmente ser um fator de choque elétrico. Então, bastante cuidado na nossa residência. Então, é mais uma medida de segurança
que eu estou dizendo para vocês, essa medida de segurança que podemos usar diariamente. Outra questão também é nunca devemos pôr nenhum objeto metálico, como garfo e faca, dentro de aparelhos elétricos ligados, porque nós vimos que o metal, ele é um bom condutor de eletricidade, então ele vai aumentar mais a intensidade do choque elétrico e não é uma ferramenta especializada para consertar. E quem pode consertar nossos aparelhos elétricos é realmente também o especialista. Vocês podem ver hoje, se você tiver um liquidificador quebrado, então existe aquele especialista que ele vai consertar o liquidificador, aquele que estudou para consertar a televisão. Existem alguns que consertam vários eletrônicos, né? Mas são pessoas que estudaram para fazer aquilo e sabem como utilizar e como manusear. Então, bastante cuidado quando o objeto deixar de funcionar. Então, ninguém dê uma de eletricista que vá consertar. Então, bastante cuidado para não utilizar e evitar os choques elétricos. Outra coisa também que é muito importante vocês terem conhecimento é a voltagem compatível. Antes de ligar os aparelhos nas tomadas, nós devemos verificar se o botão está desligado e se a voltagem da instalação é igual à indicada para o aparelho. Às vezes é 110, às vezes 220. Então, na nossa região, é um aparelho de 220 volts. Existem estados que é 110 volts. Então, é importante você observar o aparelho, se ele está para aquela voltagem da sua casa que você vai utilizar aquele aparelho. No mínimo, se você utilizar, você vai danificar o aparelho, se você perceber logo. Às vezes o aparelho até funciona, mas com a intensidade do funcionamento, ele pode, se você deixar ligado, ele pode ocasionar um incêndio. Então é importante que você observe, principalmente às vezes o ferro elétrico. Eu já utilizei um ferro elétrico sem saber que ele era 110 na tomada 220. Eu consegui utilizá-lo umas 2 vezes, mas na terceira vez ele começou com fumaça. Agora imagine se eu tivesse deixado lá e saísse, ele ia causar um incêndio. Mas aí eu não tinha percebido o que era porque a voltagem dele era 110. Então, quando causou a fumaça, eu desliguei, mas aí danificou o aparelho. Então, bastante cuidado no uso, a gente tem que olhar logo a voltagem para ver de que estado é. Normalmente nós compramos aqui de 220, mas quem viaja de um estado para outro, aí às vezes pode trazer algum equipamento de presente, mas a voltagem é outra. Existem alguns aparelhos que eles têm um botãozinho que você pode mudar a voltagem, mas existem outros não, que ele já vem fabricado com aquela voltagem, você não tem como trocar a voltagem. Agora aqui, outra perguntinha, eles estão interagindo, professor Isabel, já... Não, Diógenes apenas colocou em uma das respostas dele, e ele coloca aqui que minha irmã já levou um choque, mas foi um choque leve, né? E eu fiz uma perguntinha, ele disse que continua aqui conosco, né? Naquele questionamento, professora Cláudia, quando segurança, medidas de segurança. Aí eu também coloquei aqui, né? Até para colocar para eles que a gente também tem esse cuidado, né? Eu sempre observo, principalmente a questão do liquidificador, né? De sanduicheira, se o local está molhado. Acho que é um cuidado, né? Que a gente deve ter. E nesse que você está falando dos aparelhos, eu me preocupo com alguns alunos, algumas famílias que compram pela internet, né? E aí quando chega, acha que não funciona, que a voltagem está diferente. Então, é sempre prestar atenção, sempre ter um adulto que olhe direitinho. E se for o inverso, né, uma voltagem maior do que a nossa, pode ocorrer sim, né, um incêndio, uma explosão do equipamento. Pronto, professora, muito obrigada. Então, a minha perguntinha agora, né? Obrigada, Diógenes, por participar, né? Que está aí presente. A minha pergunta agora é o que pode acontecer se nós colocarmos aparelhos em voltagens diferentes, né? Eu estou perguntando, mas aí até eu já falei alguma coisa sobre, né, professora? Eu disse a questão de causar incêndios, né? De afeta o aparelho e também causa incêndios. Por isso que é importante vocês olharem
antes de usar a voltagem, principalmente quem compra pela internet. Às vezes vem de um estado para outro e também na hora tem como escolher se é voltagem 110 ou 220. Então, a nossa voltagem é 220. Então, escolher realmente o aparelho que vai aguentar aquela voltagem do nosso estado. Aqui nós temos também outro cuidado, né, que nós devemos ter muito, é verificar se os cabos, eles estão realmente em boas condições antes de usar. Além de olhar os cabos, nós devemos também ver se qualquer sinal de fio tiver exposto também ou danificado, trocar a extensão. E nós vimos também não carregar demais aparelhos numa extensão só, né? Porque ela não vai aguentar. Existem aparelhos eletrodomésticos que eles não aguentam essa voltagem toda de vários aparelhos conectados, que pode também causar um incêndio. Então, é importante verificar realmente como está a extensão. Também nós devemos ter o cuidado em manter os fios da nossa instalação também e os plugs encapados e em perfeitas condições e também não encostar em superfícies quentes, como também a questão da água, como a professora Isabel disse, o local tem que estar enxuto, né? Porque água não combina com eletricidade. O chuveiro também é importante você não mudar a chave para quente, frio, inverno, verão, com o chuveiro ligado, porque você pode sofrer um choque. Então, é importante que você feche a torneira, que você tire da eletricidade, procure usar chinelos de borracha na hora do banho. É recomendado também um fio terra, né, em chuveiros e torneiras elétricas, para evitar também os choques elétricos. Então, é importante bastante cuidado nessa questão. A questão também do ferro elétrico, é importante bastante cuidado, como eu alertei vocês agora, né? Ele não esquecer ele ligado durante muito tempo, ele pode causar um incêndio também. Também aparelho elétrico, quando você sai do chuveiro, não usar o secador logo molhado, o corpo, o barbeador, né? As chapinhas, as famosas chapinhas que causam muitos choques elétricos, principalmente com o cabelo molhado. Então, é importante evitar todos esses acidentes. Vou passar aqui para a professora Isabel Borges para ver se tem alguma coisinha. Ela já vai despedir das considerações finais aí. Professora Cláudia, passamos algumas aulas, né? Conhecendo muito, acho que tem muita informação em relação à eletricidade, ao cuidado, ao funcionamento. Então, a minha dica aqui é que vocês revejam e mostrem também aos familiares, aos pais, aos irmãos mais velhos, à mãe, esse conjunto de aulas que falam de tanta coisa importante para que a gente evite esses acidentes, para que a gente evite esses incêndios. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau, pessoal. Encontro com vocês na próxima aula. Bem, gente, então agradecer a vocês. Vou me despedir com a mensagem de Natal, né? Eu trouxe para vocês que diz assim: paz é a generosidade e ter graça é compreender o verdadeiro significado de Natal. Então, que essa paz reine na vida de vocês, que vocês tenham saúde, que vocês possam transmitir essa paz, né? Se a gente tem paz, a gente pode conquistar muitas outras coisas. Então, eu desejo a vocês um Feliz Natal, um 2022 de muitas alegrias, de muita luz. Quero agradecer a nossa intérprete de Libras, a Adriele, que também está conosco aqui, a Billy, a Bia, que tanto fez por nós aqui. Como a professora Isabel disse, eles são uns gênios aqui conosco. Então, muito grata a vocês. Minha gratidão a toda a parceria da professora Isabel Borges e a todos que fazem a Escola Municipal para Aulas Digitais. Muito obrigada.